Nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós estamos então no Advento do Espírito da Verdade, a partir do item número 5. Como nós dissemos, nós temos no plano espiritual uma legião de espíritos, todos coordenados por Jesus, trabalhando em benefício do nosso mundo, em benefício do nosso planeta. Vamos tratar de dirigir, Dudu. Obrigado. Em benefício do nosso planeta. Então a mensagem que nós vamos estudar hoje, que é exatamente as psicografias, a partir de hoje, as psicografias que Kardec recebeu, o que Kardec estudou, vinda exatamente de Jesus. Vamos entender um pouquinho sobre a origem, sobre o cuidado que Kardec teve para poder considerar a assinatura da mensagem. Então, nessa parte das instruções dos Espíritos, que é exatamente o que a gente está estudando hoje, falaremos então sobre essas psicografias. Vamos lá então para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos aqui no primeiro dia do ano de 1861, no primeiro dia de reunião, é uma sexta-feira, dia 4 de janeiro, uma sessão particular. Então ali, ano novo para a sociedade, começando uma nova etapa dos trabalhos dentro da sociedade. Então vamos lá, admissão do Sr. W., pintor. Relatórios diversos. Carta do Sr. Conde, médico de Vaucluse, lamentando que tudo quanto se menciona nas atas da sociedade não seja publicado integralmente na revista. Diz ele que os partidários do Espiritismo, que não podem assistir às sessões, sentem-se estranhos às questões que são estudadas e resolvidas na Assembleia Científica. Todos os meses aguardamos com febril impaciência a chegada da revista. Quando a recebemos, não perdemos um minuto para ler. Lemos e relemos, pois aprendemos uma porção de problemas dos quais jamais teríamos a solução. Pergunta se não haveria um meio de remediar esse inconveniente. Aqui bacana, um dos assinantes da revista, reclamando exatamente que não é possível acompanhar as tarefas da sociedade através dos boletins que chegam de uma forma incompleta. Isso porque quando chega, por exemplo, o estudo de uma carta, era simplesmente mencionado leitura da psicografia tal. E aqueles que não participam do trabalho ficam naquela angústia, querendo saber exatamente o que aconteceu. E como ele coloca para nós aqui, que todos os meses aguardamos com febril impaciência a chegada da revista. Era uma revista mensal, que chegava via correios para os assinantes que viviam em regiões distantes, e aí então, mês a mês, eles esperavam ansiosamente a chegada da nova edição para se instruírem, para acompanharem os trabalhos. Então vamos ver quais serão as resoluções que Kardec vai tomar a respeito dessa solicitação para que as mensagens viessem de uma forma mais completa, ou que os boletins viessem mais completos, ou as atas principalmente, Então vamos lá. A senhora Costel diz ter recebido cartas no mesmo sentido. Isso prova uma coisa, diz o Sr. Allan Kardec, e que nos deve dar grande satisfação. É o valor que se atribui aos trabalhos da sociedade e o crédito que ela desfruta entre os verdadeiros espíritas. A publicação do resumo das atas mostra aos estrangeiros que ela só se ocupa de coisas graves e de estudos sérios. A consideração que conquistou no exterior se deve à sua moderação e à sua marcha prudente para um terreno novo, à ordem e à gravidade que presidem as suas reuniões, assim como ao caráter essencialmente moral e científico de seus trabalhos. É, pois, para ela, um encorajamento para não se afastar de um caminho que lhe traz estima, já que do estrangeiro, até da Polônia, escreve pedindo para dela participarem. Há uma reclamação especial e muito lisonjeira para nós, feita pelo Sr. K.,
Responderei a princípio que a publicação integral de tudo quanto se faz e se discute na sociedade demandaria volumes e mais volumes. Entre as evocações que são feitas, muitas há que não respondem à expectativa ou não oferecem interesse bastante geral para serem publicadas. São observadas nos arquivos a fim de que se possa consultá-las no caso de necessidade, limitando-se o boletim em mencioná-las. O mesmo se dá com as comunicações espontâneas. Só publicamos as mais instrutivas. Quanto às questões diversas e problemas morais, que muitas vezes apresentam grande interesse, o Dr. K. está equivocado se pensa que os espíritas de fora estão privados dela. O que o leva a pensar dessa maneira é o fato de a abundância das matérias e a necessidade de as coordenar, muito raramente, permitem a publicação de todas as questões do fascículo da revista em que são mencionadas no boletim. Mais cedo ou mais tarde, porém, elas terão o seu lugar. Aqui o que Kardec comenta, antes da gente continuar, é que muitas das psicografias que são mencionadas nos boletins, elas são publicadas depois, ou na própria edição da revista, ou em edição futura. Então a gente já viu isso várias vezes, né, no caso de psicografias que chamam a atenção pelo seu conteúdo, pela importância como objeto de estudo, ela acaba sendo publicada na íntegra. Aliás, a gente percebe que é importante nós termos um conhecimento abrangente sobre o conteúdo das obras publicadas por Kardec, tanto os livros como as revistas, e começar a fazer uma conexão entre elas. Então nós vemos, por exemplo, cartas que são mencionadas, psicografias que são mencionadas nos boletins, que são publicadas na Revista Espírita, e muitos desses artigos da Revista Espírita se tornaram base de textos dos livros da codificação. Então nós tivemos ali respostas no Livro dos Espíritos que foram parte, né, retiradas da Revista Espírita. É o caso, por exemplo, quando se fala sobre, deixa eu me lembrar aqui, do Gênio das Flores, um dos artigos publicados na Revista Espírita, quando Kardec fala no Livro dos Espíritos sobre os elementais. Então a resposta, ela é parte dessa psicografia do Gênio das Flores. Muitas das psicografias que são publicadas, ou dos diálogos que são publicados na Revista Espírita, se tornaram parte lá do livro Céu e Inferno. No Céu e Inferno nós temos um diálogo. Quando nós vamos para a Revista Espírita, nós temos aquele mesmo diálogo, só que em tamanho dobrado, porque Kardec tira somente as questões essenciais. Então é importante a gente ter esse contato com as várias obras para entendermos exatamente como funcionam as coisas. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver aqui. O Dudu colocou: isso acontece até hoje num trabalho mediúnico da leitura inicial no centro. Só que de mentores da casa, né, uma psicografia edificante passada ao médium. Fundamental importância é isso, fazer com que os espíritos façam parte do trabalho. E continua para nós. Aliás, constituem um dos elementos essenciais das obras sobre o Espiritismo. Foram aproveitadas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nos quais se acham classificadas conforme o assunto, não tendo sido omitida nenhuma das essenciais. Portanto, que o Sr. K. e outros espíritas se tranquilizem. Se não podem, pela leitura da revista, assistir de longe às sessões da sociedade, nem perder uma única palavra, tudo quanto nelas se obtém de importante jamais é posto sob o alqueire. Contudo, a revista se esforçará por responder, na medida do possível, ao desejo expresso pelo honrado correspondente. Segundo, assinala o Sr. Allan Kardec, conforme o relato de um negociante de Nova York, presente à sessão, o progresso feito nos Estados Unidos do Norte pelos princípios formulados em O Livro dos Espíritos. Trechos desse livro foram traduzidos em inglês, contando ali a doutrina da reencarnação com numerosos partidários. Terceiro, leitura de uma graciosa e encantadora comunicação no velho estilo da Idade Média, recebida pela senhorita S., outra sobre a imaterialidade dos espíritos, obtida pela senhora Costel. Aqui, antes da gente entrar nos trabalhos da sessão, como a gente lê os boletins todos os dias, para a gente manter, entre aspas, né, para a gente se manter atualizado
com relação ao que acontecia na sociedade, nós vemos que muitas vezes um boletim vem de uma forma muito resumida. Então a gente pensa assim, dessa vez não aconteceu muita coisa por lá. Na verdade, sempre acontece muita coisa, só que na verdade só é relatado aquilo que é relevante. Então essa dúvida que foi apresentada pelo Dr. K também é uma dúvida que nós temos. Às vezes tem uma citação que a gente fica curioso. O que será que aconteceu depois disso? Qual foi o desdobramento dessa situação, desse trabalho? Como foi aquela comunicação? Se nós pesquisarmos na Revista Espírita, nós vamos encontrar as respostas, né? Continuando para nós aqui então. Trabalhos da sessão. Primeiro, observações críticas sobre o ditado feito na última sessão pelo espírito Necker. O espírito Madame de Staël manifesta-se espontaneamente e justifica as palavras de seu pai, após lhe haver explicado o sentido. Segundo, evocação de Leão X, que se havia manifestado espontaneamente na sessão de 14 de dezembro. Ao responder às diversas perguntas que lhe foram feitas, explica e desenvolve suas ideias sobre o caráter comparado dos americanos, dos franceses e dos ingleses, sobre a maneira de ver desses povos com relação ao espiritismo, sobre os inevitáveis progressos dessa doutrina, etc. Esse Leão X, né, dá a entender, isso não tem essa certeza, mas dá a entender que se tratava de um Papa, né, o Papa Leão X, então, que falava também sobre o espiritismo. Terceiro, diálogo espontâneo entre o Monsenhor Cibot e o seu assassino. Quarto, que interessante, dois espíritos dialogando, a vítima e o assassino, trocando ideias através de psicografias, né, e a sessão acompanhando tudo o que acontecia no diálogo entre eles. Quarto, perguntas dirigidas a São Luís acerca do negro evocado na sessão de 28 de dezembro, sobre o seu caráter e sua origem. Então a gente fica se perguntando o que será que São Luís falou a respeito daquela psicografia. Nós lemos no nosso boletim anterior falando que um escravo nos Estados Unidos, um ex-escravo, né, que nos Estados Unidos psicografou falando sobre características da sua vida, utilizando aquela linguagem característica dos escravos, né, misturado ali com a sua língua nativa. Então São Luís fala sobre ele. Evocação da senhorita JB, feita por sua mãe presente à sessão. De interesse absolutamente particular, essa comunicação oferece um quadro comovedor da afeição que certos espíritos conservam por aqueles que amaram na Terra. Esse aqui foi então o nosso boletim. Deixa eu só voltar aqui no dia 14 de janeiro, rapidamente aqui, só um instantinho. 28, então temos aqui outro boletim, só um instantinho. Que eu quero ver aqui exatamente esse espírito, o Leão 13, o Leão 10, Leão 10. Vamos ver aqui qual é a comunicação que ele traz para nós. Aqui 23 de novembro. Pegando aqui então essa data. 7 de dezembro é o próximo, dia 14 de dezembro. Vamos ver rapidamente aqui sobre Leão X. Tá aqui. Só fala aqui para nós, né? Comunicações espíritas espontâneas, os três tipos, né? De Hamlet, de Tartuffe e Dom Juan, assinada por Gerard de Nerval, e recebida pelo senhor A. Didier. Fantasia, assinada por Alfred de Musset, e recebida pela senhora Costel. O Julgamento, assinada por Leão X, e recebida pela senhorita Eugênia. Então não traz maiores informações a respeito desse espírito. Então está aqui, então, esse foi o nosso boletim de hoje. Vimos aqui no dia 4 de janeiro, o nosso próximo boletim, portanto, vai ser no dia 11 de janeiro de 61. Então, ano novo lá na sociedade, trabalho novo também. Bom dia pessoal que chegou. Vamos então aqui agora para o nosso estudo
aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos entrar agora nas instruções dos Espíritos, com a sessão intitulada Advento do Espírito de Verdade, ou da Verdade, né? Só um instantinho. Tá. Bom, então aqui o Advento do Espírito Verdade nada mais é do que a chegada do Espírito da Verdade. Aqui a curiosidade a respeito dessa primeira psicografia que Kardec publicou, ele colocou aqui para nós Espírito de Verdade, Paris, 1860. E ele trouxe então a psicografia falando, né, sobre a visão do Espírito de Verdade sobre o trabalho do Espiritismo. E o curioso é que essa mesma comunicação ela foi publicada de uma forma mais completa lá no Livro dos Médiuns, lá no final, nas Manifestações Espíritas, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, é o texto número 9. E como ela está de uma forma mais completa, a gente sempre vai pegar essa versão mais completa para desenvolver o nosso trabalho. Inicialmente, a gente vai para uma observação feita por Herculano Pires, que foi o tradutor dessa nossa obra, né, dessa versão que nós estamos estudando, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, como também do Livro dos Médiuns. Então ele coloca assim: essa comunicação aparece um pouco modificada no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, com a assinatura de Espírito da Verdade, datada de Paris, de 1861, que na verdade lá está 1860. Sabendo-se que Kardec não tomava decisões dessa importância por seu próprio arbítrio, e que poderia ter deixado de incluir ali essa comunicação, é evidente que a assinatura primitiva deve ter sido corrigida pelo próprio espírito comunicante, como sempre acontece quando a imaginação do médium interfere nos ditados. No caso, o conteúdo da mensagem é realmente de valor. Nota-se o cuidado seguido por Kardec e por ele recomendado, mas até hoje pouco seguido no tocante às comunicações assinadas por nomes venerados. É conveniente ler e reler as suas considerações acima. Então vamos primeiro, antes da gente começar na leitura da mensagem propriamente dita, vamos ver aqui o que Kardec comentou a respeito dela. Ele trouxe então essa observação, né? Diz assim para nós: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um nome que o respeito só nos permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insigne graça de sua autenticidade, e porque já muito se abusou desse nome em comunicações evidentemente apócrifas. Então, a princípio, o cuidado que Kardec tinha, falando sobre a banalidade, né, o uso banal do nome de Jesus, como acontece, muitos médiuns dizendo que receberam mensagem de Jesus, receberam mensagem de Nossa Senhora, receberam mensagem de anjos e tudo mais, com absoluta naturalidade, como se esses espíritos estivessem à disposição desses médiuns para poder se comunicar e depois enaltecer os seus egos. Então ele coloca que muitas vezes, né, como se tanto abusou desse nome, eram comunicações evidentemente apócrifas. O termo apócrifo, como a gente já lembrou no nosso estudo anterior, fala sobre um texto de origem duvidosa. Não significa necessariamente que seja uma mentira. Significa que a origem não pode ser comprovada. Então, se não pode ser comprovada, ela fica então exatamente nessa condição de uma mensagem duvidosa. Então, essa é a colocação de Kardec a respeito do uso desse nome, né, do uso do nome de Jesus. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos absolutamente que ele possa se manifestar. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores só o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos impede de aceitar que o espírito puro por excelência responda a qualquer apelo. Haveria pelo menos profanação em lhe atribuirmos uma linguagem indigna dele. É por essas considerações
que temos sempre evitado publicar tudo o que traz o seu nome. Acreditamos que nunca seríamos demasiado cuidadosos no tocante a publicações dessa espécie, que só tem autenticidade para o amor próprio dos interessados e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como temos dito, quanto mais elevados os espíritos, mais desconfiança se deve ter da assinatura de seus nomes. Seria necessária uma grande dose de orgulho para alguém se vangloriar de ter o privilégio de suas comunicações, julgando-se digno de conversar com ele como se fosse um de seus iguais. Na comunicação acima, constatamos apenas a incontestável superioridade da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de apreciar se aquele de quem ela traz o nome a rejeitaria ou não. Então está aqui para nós o relato, de a conversa, a comunicação de Kardec a respeito dessa psicografia e desse encontro também. Voltando um pouquinho aqui então, vamos lá para a mensagem, só um pouquinho que eu acabei me perdendo dela aqui, achei. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 31, uma mensagem mais completa. E como eu falei, o próprio Herculano Pires também já observou isso, que ela vem um pouco alterada na sua estrutura, tirando ali um detalhe ou outro, mas que lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, acabou se assinando o Espírito da Verdade. E aqui Kardec coloca como Jesus de Nazaré. Então, como foi lembrado por Herculano Pires, o espírito provavelmente se deu ao trabalho de corrigir a assinatura para evitar exatamente esse tipo de equívoco. Porque se você coloca como espírito da verdade, você está falando sobre um espírito responsável por esse trabalho, um espírito que comanda uma equipe espiritual. Agora, quando você coloca Jesus, você restringe toda a atenção, você acaba concentrando toda a sua atenção nesse nome, muitas vezes não se dando conta do seu conteúdo. Então, como é muito comum no nosso meio, nós damos muito mais valor para a assinatura do que pelo conteúdo. Se é um nome nobre, de um espírito elevado, de um espírito famoso, aqui no nosso meio, muitas vezes todo mundo diz assim, olha, você leu a psicografia de fulano? Então, quer dizer, o nome dele acaba sendo muito mais importante do que a mensagem. E a mensagem que deve ser estudada, ela necessita de uma atenção especial. Por isso, então, o espírito optou em trocar de nome para fazer exatamente como se a assinatura não tivesse o valor, mas que o conteúdo, na verdade, fosse o mais importante para nós. Então ele vai dizer o seguinte, depois vocês podem fazer uma comparação daquilo que nós temos no Livro dos Médiuns, daquilo que nós temos no Evangelho. E vamos perceber que foi retirado ali um trechinho ou outro, que de repente Kardec achou que não era tão relevante assim para o objetivo daquele capítulo, mas como eu gosto sempre de pegar o texto completo, a gente vai aqui para o Livro dos Médiuns. Então ele coloca assim, sou eu que venho, o teu Salvador e o teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus poderoso, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina espírita. Como um ceifeiro, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer não mais através dos profetas, não mais por meio dos apóstolos, mas que vos ajudeis uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, que vos socorrais mutuamente e que a voz dos que não mais existem se faça ouvir ainda para aclamar, orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida, durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem,
são as próprias almas daqueles que evocais. Só raramente me comunico. Meus amigos, os que assistiram à minha morte são os intérpretes divinos dos desígnios de meu Pai. Homens fracos, que acrediteis no engano de vossas inteligências obscuras, não apagueis a chama que a clemência divina colocou em vossas mãos para clarear o caminho e vos levar, filhos extraviados, ao regaço de vosso Pai. Eu vos digo em verdade, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos. Estou bastante tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não misturem o joio com o bom trigo, os sistemas com as verdades. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgais vazio, as vozes clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então aqui a comunicação, a gente vai ler aqui alguns trechinhos importantes para entendermos exatamente essa linguagem que foi utilizada, as referências que apareceram para nós aqui, exatamente para entendermos qual exatamente o grau de conhecimento ou a relação que esse espírito que assinou essa comunicação tem com esses fatos que foram narrados. Então, nesse caso, Jesus, como sendo o espírito comunicante, ele pode, então, falar com propriedade sobre aquilo que aconteceu, por exemplo, em Israel naquela época. Então, quando ele diz para nós, venham como outrora, entre os filhos transviados de Israel. Nós lembramos que naquela região do Oriente Médio, nós tínhamos ali a presença de Jesus trazendo uma nova mensagem. Como ele, para reformular o mundo, na verdade, a partir de uma nova forma de viver, a partir de uma nova filosofia. Então, quando ele diz para nós, filhos transviados de Israel, ele faz uma referência exatamente a nós, que fomos inicialmente seguidores, ou que somos inicialmente seguidores do cristianismo, mas que optamos por um tipo de vida muito mais preocupado com um estilo de vida muito mais preocupado com as conquistas do mundo material. Então, na verdade, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo isso trazendo como consequência os vícios, a violência, o apego, o consumismo, o materialismo e várias outras imperfeições do nosso caráter. Então, quando nós temos aqui dizendo para nós, venham como outrora, na verdade não é Jesus vindo pessoalmente da forma como se espera, dentro das ideias fantasiosas das escolas dogmáticas, mas nós falamos principalmente Jesus vindo através de um novo ensinamento, vindo através dos tantos espíritos que colaboraram na elaboração dessa nova filosofia. Então, quando dizia assim, que Jesus voltará, que ele enviará o Consolador prometido, que ele retornará, que ele voltará para poder ajudar o mundo a se reformar, nós vemos que todas as instituições do cristianismo, principalmente, religiões baseadas no cristianismo, esperam simplesmente a reencarnação de Jesus aqui no mundo. Mas aí então a gente pensa, mas Jesus ele não vai voltar pessoalmente, ele não vai novamente reencarnar. Aliás, nós temos tantas fantasias, inclusive pessoas que já se declararam como sendo a encarnação de Jesus. Um documentário feito pelo Discovery Channel mostrou que em 3 partes do mundo nós temos 3 pessoas que se declaram serem oficialmente os seguidores de Jesus, ou melhor, serem Jesus encarnado. E aí então aquela legião de pessoas que montam altares, montam templos, e ele então, essa pessoa sentada num trono, e todas as pessoas em volta adorando. E nós falamos de milhares de pessoas.
Aqui no Brasil nós temos, né, o nosso famoso Henri Christ, que ele se coloca também como reencarnação de Jesus, mas acaba sendo uma figura caricata, uma figura que não é tão levada a sério em termos de uma base religiosa. Mas fora do Brasil nós tínhamos na Rússia, um outro na Europa e um outro nos Estados Unidos. Eu não me recordo exatamente em que país da Europa. Não me lembro se era Polônia, era um país do leste europeu. Mas nós temos ali então 3 pessoas que se declaram como sendo a encarnação de Jesus. E as pessoas então vão viver essa filosofia trazida por essa pessoa que se coloca nessa condição. E isso nada mais é do que atender à expectativa daquilo que as próprias pessoas desejam, que é exatamente ver Jesus novamente da forma como ele veio anteriormente. Não chegam a tanto não, Fernando, mas eles se colocam dessa forma, usam ali o discurso que possuem uma vida comum e tudo mais, né? Então eles estão simplesmente vivendo ali, interpretando aquele papel e as pessoas estão aceitando esse papel. Como nós lembramos sempre, né, nós temos aqui um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre os falsos profetas. E aí os espíritos chamam a atenção, assim como Kardec também através do desenvolvimento da sua lógica, traz para nós ali um alerta, para tomarmos cuidado exatamente daqueles que se colocam nessa condição de profetas. Então, se não são falsos profetas, acabam se colocando como o próprio Cristo. E aí então, por não terem esse cuidado, por viverem essa fé cega, essa fé sem nenhum tipo de orientação, acabam aceitando isso. Ontem eu tive a oportunidade, só para poder complementar essa ideia dos falsos profetas, eu tive a oportunidade de assistir um filme interessante, chamado O Sacramento. E ele conta a história de uma seita, em que nós tínhamos ali uma pessoa que criou uma comunidade isolada da sociedade, pregava ali uma religião nova, baseada no cristianismo, e esse filme é baseado em fatos que aconteceram realmente aqui no mundo real. E aí então, a partir do momento em que eles viram que a sua comunidade foi violada pela civilização, porque pessoas entraram, pessoas interferiram e tudo mais, eles acabaram cometendo suicídio coletivo. E foi ali então 167 pessoas morreram envenenadas. E nesse suicídio coletivo, exatamente porque eles queriam ir ao mundo espiritual, ir ao céu em busca de Jesus. Nós vimos isso, né, na seita do Reverendo Moon e tantas outras. Aqui na Guiana Francesa, nós tivemos aqui no norte do Brasil, vimos ali também uma seita religiosa que acabou promovendo também um suicídio coletivo e as pessoas tomavam veneno com toda tranquilidade, como se isso não trouxesse consequência nenhuma. E vimos então que esse é o papel dos falsos profetas, acabam trazendo essas consequências problemáticas. Então, voltando ao raciocínio inicial, quando é colocado para nós aqui na comunicação de Jesus, que ele veio, como ele já tinha vindo anteriormente, Reverendo Jones, exatamente, Luiz, a mesma coisa também. Então teve o Reverendo Moon, o Tim Jones lá nos Estados Unidos, no Japão nós tivemos também uma outra seita daquele atentado no metrô de Tóquio. Aqui na América do Sul, não me recordo se é no Chile ou na Argentina, também tivemos uma outra seita, essa da Guiana Francesa aqui no norte da América do Sul. Enfim, os falsos profetas que vêm em nome das autoridades religiosas, se no caso do cristianismo, né, vem em nome de Jesus, para poder trazerem uma mensagem, só que uma mensagem distorcida. Então, no caso, como Jesus já vinha anteriormente, ele volta agora, dentro dessa promessa, de que no futuro ele traria o Consolador prometido. E eles esperam, então, que esse Consolador seja exatamente uma figura que represente Jesus pessoalmente. E não simplesmente uma nova filosofia, muito mais ainda vindo através dos mortos, vindo através dos espíritos. Então nós temos assim a doutrina espírita. Por que nós a compreendemos como Consolador prometido? Exatamente porque ela traz para nós todos os elementos que são necessários para dar para nós a esperança, dar para nós a tranquilidade, a harmonia, o conhecimento. E quando nós começamos a compreender o funcionamento, a forma como as coisas acontecem a partir do mundo espiritual, nós aceitamos essa mensagem sem dúvida, com relação ao seu objetivo, com relação à sua profundidade. Naturalmente nós falamos das mensagens que são elevadas, das mensagens que são
nas mensagens que trazem um conteúdo verdadeiro. Então nós vemos no mundo espiritual como sendo, ou melhor, vindo do mundo espiritual, da equipe que tem esse trabalho, que tem essa proposta, coordenada, por exemplo, por Jesus, algo para nós absolutamente natural. Então aceitarmos o mundo espiritual é algo natural para nós. Consequentemente, a comunicação, as mensagens, o auxílio que nós recebemos é algo que não traz nenhum tipo de dúvida. Mas para aqueles que não veem o mundo espiritual com essa naturalidade, esperam o retorno de Jesus em carne e osso. Por isso, então, quando ele diz para nós que ele veio novamente, ele diz assim: venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a mensagem que está nos evangelhos. E aí, então, como nós vamos entender essa verdade? Que verdade é essa? Falar exatamente sobre essa realidade que até pouco tempo, nesse século e meio, tinha sido ignorada. E tudo aquilo que nós entendíamos do mundo espiritual se baseava num dogma. Num dogma que nada mais é do que um ensinamento que ninguém pode questionar. E ele fala: o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus poderoso, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a divina doutrina. Como ceifeiro, liguei os feixes, em feixes, o bem esparso pela humanidade, e disse: vinde a mim vós todos que sofreis. Então a gente lembra que essa verdade que fala sobre o bem, ela sempre esteve presente na humanidade através das diversas filosofias espiritualistas. No budismo, no hinduísmo, na religião judaica, o amor, a verdade, a compaixão sempre esteve presente na história na história das escolas religiosas. Só que faltava condensá-la, faltava amarrar em feixes, da forma como foi colocado aqui por Jesus, para que todos nós entendêssemos de uma forma definitiva. E não tentássemos pensar, porque muitas vezes nós tínhamos assim: o amor numa determinada religião é o ponto principal, mas eu rejeito aqueles que não pensam diferente. Então você tem aquela oposição, nós temos aquela dualidade, o bem e o mal convivendo numa mesma escola. Você tem o amor falando para as pessoas, mas por outro lado você tem a violência, você tem os sacrifícios, você tem muitas vezes o exercício do poder, como acontecia com os fariseus. Falavam sobre a mensagem de Deus, mas se viam como seres especiais, recriminando, ou rejeitando todos aqueles que pensavam de uma forma diferente. Então havia necessidade de nós condensarmos tudo isso num único ensinamento. Então o cristianismo teve esse papel de fazer com que tudo isso se juntasse num único pensamento. E agora, depois de tanto tempo, principalmente com esse desvirtuamento que o cristianismo acabou sofrendo no decorrer desses tantos séculos, em que a igreja acabou se colocando como sendo uma fonte de poder, usava a mensagem como sendo a sua propaganda, mas o seu principal objetivo era o exercício do poder. E isso não é uma questão de crítica pessoal que eu faço. Os livros de história mostram isso. A influência da igreja no poder do nosso mundo, o poder temporal da igreja, que a gente lembra sempre, a riqueza da igreja, os equívocos praticados por ela durante vários períodos da humanidade. Então havia necessidade de nós resgatarmos aquela mensagem. É como se nós pegássemos, para a gente fazer assim um gráfico, um desenho, nós tivéssemos num ponto a época de Jesus. Depois, seguindo esse gráfico, nós teremos toda a história da igreja. E havia necessidade de fazer um resgate, trazer de novo essa mensagem revivida. Então seria necessário nós pegarmos, por exemplo, aquela seta e pularmos do nascimento de Jesus, ou do trabalho feito por Jesus na sua época, e retomarmos então a partir do nascimento dessa nova mensagem. E aí então nós tivemos, através da comunicação dos Espíritos, a releitura daquilo que o cristianismo trouxe no passado, sem as distorções provocadas pelas instituições que se colocavam como dominadoras ou donas
desse patrimônio espiritual. E aí então, quando ele fez essa conexão entre o lançamento da sua mensagem e agora o renascimento da sua própria mensagem, que a gente pode chamar. Se durante um período da história nós tivemos o renascimento cultural, a reforma religiosa, nós podemos dizer que a chegada do Espiritismo nada mais é do que um renascimento do cristianismo. Sem nenhum tipo de instituição intermediando a relação do homem com Deus. Mas simplesmente o homem compreendendo a mensagem e o homem se desenvolvendo. A partir dos seus próprios esforços, tendo a mensagem pura e verdadeira à sua frente e à sua disposição. Então, quando ele trouxe a sua mensagem, veio para nós aqui a segunda parte. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer, não mais através dos profetas, não mais por meio dos apóstolos, mas que vos ajudeis uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Que vos socorrais mutuamente e que a voz dos que não mais existem se faça ouvir ainda para aclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida a prova escolhida, durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. A gente lembra que, na nossa condição evolutiva, quando nós falamos sobre orgulho e vaidade, que são ali duas chagas existentes em nós, porque toda vez que nós temos o nosso ego enaltecido, seja por nós mesmos, seja por outras pessoas, a gente sempre se considera especial, mais especial do que nós realmente somos. Então, quando nós temos uma instituição que traz, ou instituições, que traz para nós representantes do mundo espiritual, que são os sacerdotes, que são os médiuns, que são os líderes, nós na verdade estamos ali alimentando ainda esse orgulho, essa vaidade. Então aquela pessoa, ela simplesmente vai se ver como o eleito, o escolhido, o mais especial, enquanto que o outro é simplesmente, os outros são simplesmente pessoas comuns, pessoas de um nível inferior. Havia necessidade de nós trazermos uma mensagem ou uma filosofia que colocassem todos no mesmo grau de importância. A gente não fala sobre a relevância do trabalho, porque aquele que mais faz é aquele que tem mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo é aquele também que tem mais necessidade de levar a sério o seu compromisso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se eu faço muita coisa, eu não faço porque eu sou bom. Eu faço porque eu tenho obrigação de fazer, porque eu tenho capacidade de fazer. Porque se eu tiver essa capacidade e não colocar em prática, significa que eu estou desperdiçando todos os esforços que foram investidos para me colocar nessa condição evolutiva. Então não é privilégio. Então nós começamos a observar que chega uma doutrina para nós em que todos são iguais. Vários médiuns trabalhando, várias instituições trabalhando, vários trabalhadores servindo, sem nenhum ter mais importância do que o outro, em termos de presença diante do mundo espiritual. Mais uma vez, se eu tenho uma posição de destaque pelo trabalho que eu faço, eu não faço mais do que a minha obrigação. É mais ou menos o que a gente acaba vendo, porque a gente foi educado a ver as religiões dessa forma, de ter uma hierarquia, de ter lá em cima um líder, depois de ter ali os seus assistentes e depois de ter o povão. Então essa estrutura eclesiástica, essa estrutura do clero que nós vimos durante toda a história da humanidade, nós acabamos também procurando dentro da própria doutrina. Tanto assim que Kardec é visto como o Papa do Espiritismo. Aqui no Brasil, depois veio Chico Xavier como o Papa do Espiritismo. É uma necessidade que nós temos. Foi uma educação que nós recebemos para poder ver as coisas dessa forma. Mas aí o Espiritismo veio exatamente dizer o contrário. Todos nós temos o conhecimento à nossa disposição, todos nós temos a capacidade de nos ajudarmos mutuamente.
E essa ajuda que nós prestamos uns aos outros se dá exatamente de uma instituição que eu fundo, da capacidade que eu tenho de fazer um trabalho, de um trabalho social que eu posso desenvolver, para servir aquelas pessoas que precisam e, ao mesmo tempo, para que eu possa também me ajudar na minha evolução. Então, somos nós que colocamos rótulos, que damos importância às pessoas no meio espírita, por exemplo, colocando títulos de grandes médiuns, grandes representantes. Então, na verdade, o médium, nessa condição em que ele se coloca como servidor do mundo espiritual, ele próprio, e o Chico fez muito bem isso, ele reconhecia a importância que ele tinha na divulgação do trabalho, mas ele procurava sempre se colocar como o menor dos homens, para que ele pudesse para que as pessoas pudessem perceber que ele faz a mesma coisa que todo mundo faz. A única diferença é que ele teve a capacidade de fazer o que ele fez. Mas isso não o fazia especial. Tanto assim que ele se colocava, os adjetivos que ele acabava utilizando, que eram aqueles adjetivos famosos, né, ele se colocava como verme, se colocava como um burro de carga. Exatamente esse papel, essa humildade que ele colocava não era uma falsa humildade, era uma humildade sincera. Porque pela sensibilidade que ele possuía, era muito mais fácil para ele perceber que todos os espíritos que estavam à sua volta precisavam da ajuda dele, mas que ele não seria nada sem os espíritos. É aí que tem a grande diferença. Então ele se colocava assim, mas nós, por essa educação, por essa necessidade, o víamos como sendo o grande representante do Espiritismo. O Hermes colocou lá em cima que era um pouco de preguiça das pessoas. Talvez seja uma preguiça, Hermes, uma preguiça não intencional. Eu colocaria mais como comodismo. Nós estamos acomodados a viver assim, sendo sempre conduzidos por alguém. É a nossa popular e conhecida síndrome da ovelha, né? Nós precisamos dessa liderança para nos mostrar qual é o nosso caminho. Ele colocava assim, né, Luiz? Ele era o carteiro quando ele estava assim de bom humor, né? Porque quando ele estava sendo atacado, ele falava assim, eu sou verme, eu sou burro de carga e tudo mais. Então, na verdade, essa necessidade que nós temos de alguém apontar um caminho é porque, na verdade, nós estamos perdidos aqui no nosso mundo. Nós não sabemos para onde ir. Porque aquelas instituições que tinham a missão, o compromisso de conduzir as pessoas, acabavam conduzindo por um caminho do materialismo. Embora fossem instituições espiritualistas, elas conduziam pelo caminho do materialismo, dos rituais, do poder, da riqueza. Então as pessoas diziam assim, se eles que são os representantes não sabem para onde nos conduzirem, quem vai conseguir fazer isso então? E aí vieram os espíritos e começaram a trazer o manual de instruções individual para cada um. Ou seja, nós temos o poder de conduzir as nossas próprias vidas a partir dos ensinamentos que cabe a todos. A Miriam colocou em cima, poder estudar a doutrina espírita nessa encarnação não seria um privilégio? Não seria um privilégio, sim uma escolha? Olha, Miriam, eu posso dizer assim que muitos de nós chegamos na doutrina espírita agora. É o nosso primeiro contato. Mas muitos de nós também já trazíamos os ensinamentos de uma forma ainda adormecida na nossa mente. Então, nós desejávamos viver de uma forma diferente. Nós só precisávamos ver alguma coisa bem estruturada para que nos desse coragem de viver dessa forma. Para que nos desse um caminho sólido, para andarmos com segurança. Então, quando a doutrina espírita chegou, ela acabou acolhendo, e está ainda acolhendo, e vai continuar acolhendo, cada vez mais pessoas que desejam viver dessa forma pura e verdadeira. E não simplesmente presos, essas pessoas presas dentro desses cabrestos que são apresentados por essas instituições que são muito mais terrenas hoje. Nós vemos hoje, como foi colocado aqui pelo próprio Jesus nessa mensagem, ele dizia para nós que o cristianismo não foi errado. Erradas foram as instituições. Porque os homens tentaram fazer dela um objeto de poder. Vamos continuar aqui para a gente poder analisar. Quando ele diz assim para nós, então, que eu estava lendo para vocês, que Deus quer não mais através de profetas, não mais
por meio de apóstolos, mas que vos ajudeis uns aos outros, mortos e vivos. Então isso mostra esse intercâmbio que existe entre as duas dimensões e a relação que nós temos uns com os outros, uma relação muito diferente. Nós podemos pensar na seguinte imagem, para poder ilustrar um pouquinho esse nosso raciocínio. Até pouco tempo, quando nós ainda estávamos vinculados a essas instituições que se colocavam como representantes do mundo espiritual, nós podemos imaginar o seguinte: eu vejo muito isso, né, nesses filmes de ficção, onde nós temos assim aquele monte de pessoas parado em frente, parado num campo aberto, olhando para o céu com uma grande luz brilhando lá no alto, como se fosse um grande disco voador. E aquelas pessoas todas paradas olhando para cima, como se elas estivessem hipnotizadas por aquilo. Nós podemos usar essa imagem dos filmes para algo que acontece na realidade, em que as pessoas estão dentro das instituições, paradas olhando para os seus líderes, paradas olhando para os altares, olhando para os seus símbolos, mas elas não se olham umas para as outras. Elas não se veem na obrigação de se ajudarem, porque elas aprenderam que elas precisam se salvar. Então, a visão delas está focada naquele objeto lá na frente do altar. Quando nós chegamos com uma doutrina em que nós não temos rituais, não temos lideranças, não temos práticas, não temos símbolos, nós começamos a ficar inicialmente perdidos, porque aquela luz que brilhava no céu, nessa figura de linguagem que eu estou trazendo para vocês, ela simplesmente se apagou. E as pessoas começaram: para onde a gente vai olhar agora? Quem será a nossa luz? Quem será o nosso farol? E de repente nós começamos a olhar uns para os outros. Eu não percebia que você estava aqui do meu lado sofrendo. E você também não percebia que eu estava aqui do meu lado sofrendo. Então agora vamos nos preocupar uns com os outros, fazendo então com que se desenvolvesse em nós não mais essa religiosidade dogmática, mas que desenvolvesse em nós essa espiritualidade humana. Porque somente através do trabalho, somente através dessa realidade humana, espiritual, que nós convivemos uns com os outros, é que nós conseguimos desenvolver em nós esses valores, essas virtudes que estavam então adormecidas. Então, essa desorientação que nós sofremos quando nós optamos: olha, eu não quero mais fazer parte dessas instituições, eu quero ser espírita. Naturalmente que nós trazemos ainda, nós trouxemos e continuamos ainda alimentando esse resquício do passado, quando nós vamos a um centro espírita e nós vemos então aquele palestrante famoso, aquele médium famoso, o presidente da instituição, como sendo ali o nosso pseudo-sacerdote. Aquele indivíduo que assumiu o papel que para dizer o que eu tenho que fazer, como acontecia anteriormente. E infelizmente nós temos os médiuns, os palestrantes, os dirigentes das instituições que estão muito conscientes disso, que gradualmente começam a passar para as próprias pessoas a responsabilidade por suas ações, mas não deixando que elas ficassem abandonadas. Dizendo assim: nós estamos aqui com vocês, mas você precisa trabalhar para poder se desenvolver. E você também tem que olhar à sua volta e perceber que você não está sozinho. Você não está sozinho nem para aquilo que você precisa, e não está sozinho sem necessidade de ajudar os outros. Então é exatamente aquilo que a gente vê agora. Quando diz para nós assim então que o mundo espiritual e o mundo físico agora se ajudam mutuamente, nós ajudamos o mundo espiritual naquilo que é possível para nós através das comunicações mediúnicas, através dos trabalhos que são realizados mediunicamente, através das nossas preces, através da nossa compreensão, através da assistência que nós podemos prestar para as pessoas que estão aqui, que são afetos das pessoas que desencarnaram e que sofrem por verem seus entes queridos sofrendo aqui no mundo físico. Então nós estamos nos preocupando mais uns com os outros. Porque durante muito tempo nós vimos que as pessoas chegavam nas instituições, mal se preocupavam umas com as outras, mal davam atenção. Como eu disse, o objetivo delas: eu vou até lá para poder me salvar. Mas e se o outro não pudesse salvar? Isso é um problema dele, não meu. Hoje não. Hoje nós entendemos, por exemplo,
aquela mensagem que diz para nós que fora da caridade não há salvação, mostra exatamente a necessidade de nós nos abrirmos para o mundo, abrirmos nossos corações para o mundo e percebemos que se eu não me desenvolver humanamente e espiritualmente, através da convivência com outras pessoas e do trabalho que eu posso prestar, eu vou continuar aquele casulo fechado. E um casulo fechado não se desenvolve. Ele precisa romper, ele precisa aflorar. Aquela crisálida precisa se abrir. E é exatamente o que vem acontecendo conosco hoje. Através de tudo aquilo que a doutrina passa, os exemplos de caridade, os exemplos de trabalho que nós fazemos, a leitura em que nós vemos pessoas contando as suas histórias, tudo aquilo que nós temos contato com a doutrina espírita, ela começa então a fazer com que nós despertemos daquele transe dogmático que nós vivemos durante tanto tempo, para vivermos agora a naturalidade da vida, daquilo que ela realmente é. Em que as pessoas precisam umas das outras. É algo que faz parte da nossa realidade. E continuando. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas daqueles que evocais. Quando fala sobre isso, Jesus fala para nós sobre a importância de nós reconhecermos o valor do mundo espiritual. De sabermos que os espíritos vêm falar conosco como sendo aqueles que vêm pedir ajuda e aqueles que vêm prestar ajuda. Aqueles que convivem conosco, que são espíritos iguais, são nossos familiares, são nossos amigos, muitas vezes nossos inimigos, mas que agora nós começamos a ver de um modo diferente, de um modo muito natural. Eles não foram, ao adentrarem ao mundo espiritual, não foram isolados do universo, vivendo separados, enquanto nós continuamos vivendo nossas vidas. Muitas vezes a vida que eles vivem no mundo espiritual está intimamente ligada com a nossa vida aqui no mundo físico. E então nós percebemos que, embora nós tenhamos uma dimensão diferente, a nossa vida de relação continua tão estreita como estava anteriormente. E continua. Homens fracos. Deixa eu ver aqui, pera um pouquinho só. Homens fracos, que acrediteis no engano de vossas inteligências obscuras. Não apagueis a chama que a clemência divina colocou em vossas mãos para clarear o caminho e vos levar, filhos extraviados, ao regaço de vosso Pai. Aqui, quando fala sobre as nossas inteligências obscuras, é que muitas vezes nós nos achamos inteligentes demais para aceitar o que a doutrina espírita passa para nós. A gente vai dizer, isso é uma fantasia, isso é uma mentira, isso não serve. A minha inteligência basta. O que vale para mim é a realidade do mundo físico. Quando nós começamos então a deixar a nossa inteligência falar mais alto do que os sentimentos que nós temos dentro de nós, nós nos distanciamos do mundo espiritual, acreditando que ele tem que ser aceito apenas pela fé. Mas a fé para mim não basta. Eu tenho que ver para crer. E não conhecemos então a fé raciocinada, em que nós podemos acreditar em algo que para nós não é palpável, no sentido materialista, mas que para nós é alcançável a partir da nossa razão, a partir do nosso entendimento. Então essa arrogância que nós temos de imaginar que esse pouco conhecimento intelectual que nós desenvolvemos já será o suficiente para nos satisfazermos, é um grande equívoco. Isso vai trazer o seu preço. Porque quanto mais distantes do mundo espiritual nós estamos, maior será a dor que virá nos despertar futuramente. Então está dizendo para nós, não apagueis a chama que a clemência divina colocou em vossas mãos, para clarear o caminho e vos levar ao regaço de vosso Pai. Então, se nós, através dessa mensagem que chegou para nós acharmos que ela não tem razão de existir, que as pessoas não precisam desse entendimento, que nós podemos combater, por exemplo, a doutrina espírita, porque ela é uma fantasia, a ideia é, muitas vezes, por falta de entendimento, eu tiro da mão das pessoas a melhor esperança que elas têm de se recomporem, de se reestruturarem, de serem felizes. Então hoje nós temos a nossa ciência tentando provar realidades do mundo físico, mas ela não tem a preocupação de compreender a realidade do mundo espiritual.
Então nós temos isso, inteligências no sentido científico, mas temos também inteligências no sentido filosófico-religioso, que acabam combatendo, pessoas inteligentes, combatendo essa nova mensagem que chegou para nós, acreditando que as suas crenças são as mais verdadeiras do que as outras, não se permitindo compreender aquilo que vem de nova informação, de uma nova realidade que nós não conhecemos. Eu vos digo, diz para nós aqui a mensagem, em verdade, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos. Estou bastante tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão protetora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não misturem o joio com o bom trigo, os sistemas com as verdades. Quando ele fala sobre isso, sobre o cuidado que nós devemos ter, para não distorcermos esses ensinamentos que chegam para nós, a única forma de nós nos certificarmos de que uma mensagem é verdadeira é através do estudo. É através da nossa instrução. Foi daí então que nós pegamos sempre aquele trechinho, que vem o próximo, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Essa frase, essa expressão que chega para nós, ela é uma continuidade da de cima. Então ela diz assim, eu vou ler a de cima e depois a gente complementa com a de baixo. Crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos. Estou bastante tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão protetora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem no abismo. Ou seja, veem o céu, mas por não terem uma crença sólida, uma fé desenvolvida, se entregam às suas paixões. É como se você fizesse uma entrevista na rua. Você acredita no céu? Ah, eu acredito. Então por que você é fumante? Por que você é egoísta? Por que você é violento? Por que você não pensa no próximo? É uma pergunta que a gente faz. Nós pensamos no céu, nós pensamos no paraíso, mas agimos como se ele não existisse. Ou para nós que somos espíritas, você acredita no mundo espiritual? Você acredita que vai continuar vivo quando você chegar do outro lado? Claro que eu acredito, eu aprendi isso nos livros. Então por que a sua vida não muda? Por que você continua vivendo desse jeito? Aí a gente vai tentar arrumar os desculpismos. Ah, é porque você sabe, né? A carne é fraca, é porque eu não tenho força de vontade, é porque as dores que eu estou vivendo são maiores do que a minha esperança. Então nós vemos o mundo espiritual das mais variadas formas, através das mais variadas perspectivas. Cada religião traz uma visão, cada religião traz uma interpretação. Significa que todo mundo, de alguma forma, ouve falar na realidade do mundo espiritual. Mas todos vivem como se não fossem alcançar esse mundo. E há então a continuidade para nós. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Quando ele fala sobre isso, para que nós acreditemos, amemos e compreendamos essas verdades que nos são reveladas, só existe uma forma da gente compreendê-las e da gente de nós compreendermos e de nós nos elevarmos espiritualmente. É aí que ele traz para nós então: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. O amai-vos tem um objetivo claro, para que nós nos desenvolvamos dentro dos nossos valores mais nobres, dos nossos sentimentos mais puros. Instruí-vos, eis o segundo. Esse segundo mandamento significa que quanto maior a nossa instrução, maior será a nossa convicção, maior será a nossa fé. Então esses são os dois principais objetivos para nós. Nos desenvolvemos intelectualmente para entendermos essa realidade, porque eu só vou conseguir mudar de fato a minha vida aqui no meu mundo físico, nos meus relacionamentos, nos meus hábitos, nas minhas condutas, se eu tiver alguma coisa real que me faça mudar tudo isso. Se tiver alguma fantasia, eu acabo não levando isso a sério. Quanto mais instruído eu sou, mais convicto eu sou dessa necessidade, dessa realidade.
Somente assim eu vou conseguir me transformar. Do contrário, eu vou ter aquela fé vacilante, aquela fé instável, que não será suficiente para mudar aquilo que eu quero fazer aqui no mundo físico. Viver as minhas paixões, tentar ser feliz da forma que eu posso. Mas quando eu penso assim, eu sou um espírito imortal. A minha vida aqui no mundo material é uma vida temporária, que eu preciso vivê-la da melhor forma para adentrar ao mundo espiritual, que é a minha realidade, como um espírito saudável, não um espírito doente. E quando nós falamos saudável e doente, nós falamos da saúde do nosso psiquismo, da saúde das nossas emoções, saúde dos nossos sentimentos e saúde dos nossos valores. Se eu tenho convicção de que o mundo espiritual é uma realidade, eu vou me preparar para poder chegar de uma forma saudável, cumprindo todos os meus compromissos. Vejamos bem isso tudo. Muitas vezes as pessoas pensam assim, nós pensamos assim. Eu não vejo a hora de ir para o mundo espiritual para ser feliz. Mas enquanto eu estou vivendo aqui, eu vou vivendo do jeito que dá. Então eu me torno negligente com as minhas responsabilidades, ou então assim, olha, eu não preciso me preocupar com nada do mundo físico, eu não preciso trabalhar, eu não preciso estudar, eu não preciso ajudar ninguém, porque vai chegar o dia em que eu vou para o mundo espiritual. E ele não se dá conta de qual a necessidade dele estar encarnado. Por que nós estamos aqui? Nós viemos para cá para ficar fazendo hora até a hora de voltar, ou nós viemos para cá com um objetivo? O objetivo nós sabemos. A mensagem chegou para nós já há muito tempo, quando Jesus trouxe os seus ensinamentos, falando sobre todas as transformações que nós precisávamos promover na nossa personalidade, no nosso caráter. Nós tínhamos já esse compromisso. E esse compromisso, naturalmente, ele veio misturado com uma série de tarefas do nosso cotidiano. Aqui, onde nós estamos, há a necessidade da sobrevivência, do trabalho, do relacionamento e de tudo mais. Só que, a gente lembra sempre, não é o que eu faço, mas é como eu faço. É essa que vai fazer a grande diferença. Então, mas para que eu possa mudar isso de fato, se eu não tiver essa convicção, fortalecida através da instrução, fortalecida através do trabalho, isso vai ser para mim apenas uma esperança. Eu tenho esperança de que isso será interessante, mas eu não trabalho para construir. E aí, então, quando nós começamos, através desses ensinamentos, percebendo que somos nós que construímos cada caminho, que você vai chegar aonde você construir. Se você não constrói, você não chega. É simples assim. Ah, mas eu vou porque eu acredito. Então continua acreditando. É através do trabalho que nós alcançaremos tudo isso. E esse trabalho se resume em todas as tarefas que dizem respeito ao nosso desenvolvimento. Então aqui para nós, para poder finalizar. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Aliás, isso aqui é algo bastante comum, que nós sempre comentamos nos nossos estudos, que é muito mais fácil nós nos instruirmos primeiro. Porque assim eu posso me fechar dentro da minha casa, abrir um livro e estou me instruindo. Mas eu não tenho nenhuma preocupação em olhar para fora e perceber o que eu posso fazer em termos de transformação de sentimentos, de valores. Então nós vemos que, através de estudos, nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente e muitas vezes criando muitas inimizades, porque nós temos pensamentos contrários, pensamentos divergentes, muitas vezes apelando para a agressividade. Quando eu falo agressividade, não precisa necessariamente chegar em termos de pancadaria, mas a agressividade em termos de discriminação, a agressividade em termos de incompreensão da opção do outro. Nós não vemos isso hoje, instituições religiosas que fazem com seus seguidores discriminem o outro, porque ele pensa diferente. Quantas campanhas ecumênicas nós temos hoje, pegando algumas instituições que vão se juntando para mostrar afinidade, mas outras não querem nem saber de chegar perto. Isso não é uma forma de violência? Então a gente vê que quanto mais a gente se instrui, se você não tem direcionamento moral para dar para essa instrução, você acaba se tornando cada vez mais agressivo para defender o seu ponto de vista. E aí a gente vai criando muito mais separações do que união. Então, pessoal, fechando por aqui, no final, todas as verdades se encontram no cristianismo. Não significa que o cristianismo seja a única portadora da verdade.
A gente já estudou sobre isso, que a verdade vem disseminada sobre tantas. Mas o que Jesus fala para nós é que todas as verdades se encontram nele. Se você estudar o cristianismo, sem fazer parte dessa ou daquela igreja, sem fazer, simplesmente conhecendo a filosofia. O cristianismo é uma filosofia. A doutrina espírita é uma filosofia. Se nós nos preocuparmos em estudar essa filosofia, já será suficiente para nós. Os erros, diz aqui Jesus, que nele se enraizaram, são de origem humana. A gente fala da corrupção, do poder, da promiscuidade, do materialismo, de tudo isso. E eis que do além-túmulo, que julgais vazio, as vozes clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Quando ele falava que julgais vazio, a gente lembra que a mensagem que Jesus trouxe essa psicografia lá naquela época em que a doutrina começava a se desenvolver, em que muitos materialistas achavam que o mundo espiritual era vazio ou que o mundo espiritual era uma estrutura completamente diferente e fantasiosa. Agora, através da nossa instrução, tudo é diferente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende o mundo espiritual e a importância de nós estarmos aqui fisicamente trabalhando para retomarmos, né, aquele caminho que nós estávamos anteriormente no mundo espiritual também. Então, pessoal, essa é a mensagem que nós temos hoje. A Angelina colocou para nós, né, temos que nos preocupar no agora, em sermos felizes, porque seremos na espiritualidade o que estamos sendo hoje. Como diz, né, o Raul, né, tal vida, tal morte. Esse é um ditado muito verdadeiro, né? A forma como nós vivemos hoje é aquilo que nós levaremos. A bagagem moral que nós desenvolvemos aqui é a bagagem moral que nós vamos levar lá para o outro lado também. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Essa foi a primeira comunicação do nosso Evangelho. Lembrando que são 4 comunicações, cada uma tratando, né, de um tema diferente. E como eu falei para vocês, essa mensagem ela se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nas instruções dos Espíritos. Então é a primeira, lá no advento do Espírito da Verdade. E eu, como eu falei para vocês, eu peguei o texto publicado no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 31, é o mesmo texto, só que mais completo. Que seria muito mais interessante da gente fazer então essa leitura. Então depois, aí, no próximo estudo, a gente vai para o item número 6, que fala também, outra mensagem, agora recebida em Bordeaux, também do Espírito Verdade, que no caso é Jesus, depois uma outra em Havre, também de Jesus, deixa eu ver aqui, Bordeaux, em Paris, 2 em Paris, e a outra depois aqui para nós. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Só um instantinho.